Olá, valiosa, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu tô para te mostrar uma proposta diferente. E se eu fizesse você entender todo um processo de transformação financeira na sua vida em apenas 7 minutos? Pois é, nesse vídeo eu estou com Liz Kimura, ela é especialista em mapas mentais. E o mapa mental é uma outra forma, quase um diagrama, que você pode entender qualquer assunto de uma forma muito prática. E nós fizemos um teste. A Liz passou comigo nesse vídeo construindo o mapa mental de um processo de transformação financeira, de como você monta uma estratégia de investimentos para ser uma investidora de elite, como eu chamo, que é quando você começa a investir de forma consistente para realmente fazer crescer o seu patrimônio. E ela leu para mim em 7 minutos. Então, fica comigo até o final desse vídeo que você vai acompanhar a construção. Você pode, inclusive, aprender uma nova habilidade que é a construção de mapas mentais e ver o show que eles dá no final, lendo essa construção em apenas 7 minutos, com uma maneira muito clara de como fazer uma verdadeira transformação financeira na sua vida, tá bom? Não deixa de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e, claro, colocar os seus comentários. Tem algum ponto ali que te chamou mais atenção? Coloca aqui nos comentários, tá bom? Isso é muito importante para que a gente possa divulgar mais vídeos que sejam do seu interesse. Um beijo! Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui é Liz Kimura novamente, especialista em mapas mentais. E naquele quadro, em que eu trago especialistas, vocês já devem ter visto, por exemplo, o vídeo com a Natasha Sima, que é advogada especialista em compliance. Hoje eu trouxe uma nova especialista. Ela se chama Lisa Dossi. Ela é especialista em finanças, mentora para mulheres empreendedoras. Lisa construiu sua carreira como executiva financeira em grandes empresas. E em 2017 fundou o Instituto Sempre Valiosas, em que ajuda mulheres a serem donas do lucro todo e investidoras de elite, dominando suas finanças pessoais e a gestão financeira de seus negócios. Lisa, seja muito bem-vinda ao meu canal. Obrigada, Liz. É um prazer imenso estar aqui. Eu vou começar compartilhando a minha tela, que esse conteúdo é muito valioso, então vamos mapear tudo, vamos transformar essa conversa num mapa mental. Então, Lisa, sempre que a gente começa um mapa mental, nós começamos pelo tema central, porque assim, é para ser uma hierarquia de informações. Então, a partir desse tema, que vai nortear nossa conversa, a gente vai dividir em categorias de informações e dentro dessas categorias nós vamos hierarquizando, colocando o que é mais importante, mais relevante próximo do centro e o que é detalhe vai ficando longe do centro. Então, o que você sugere da gente colocar como tema central desta conversa? Eu acho que a gente pode pôr investidora de elite mesmo, Liz, porque eu recebo todo dia essa pergunta, né? Onde eu invisto meu dinheiro? E eu falo que a gente tem que aprender a investir de verdade, a ser uma investidora de elite. Então, a gente pode colocar uma nova forma de aprendizado, que é, né, o mind mapping, o mapa mental, a questão de como entender para ser uma investidora de elite. Muito bem. E, por exemplo, por onde a gente começa? Como que a gente faz para se tornar uma investidora de elite? O primeiro passo para a gente ser uma investidora de elite, ele é baseado no nosso orçamento pessoal, ou fluxo de caixa pessoal, né? O orçamento é uma palavra mais conhecida, porque as pessoas às vezes acham que o fluxo de caixa é só a empresa, mas nós temos o nosso pessoal também. Então, o primeiro passo seria orçamento pessoal ou fluxo de caixa. Isso. Entendi. E por que esse é o primeiro passo? O grande objetivo da gente ser uma investidora de elite é que a gente tenha consistência para que os nossos investimentos atinjam o objetivo, que é crescer o patrimônio.
Só que isso é o topo da pirâmide. Eu preciso preparar essa base. E o primeiro degrau dessa escada é eu avaliar o orçamento pessoal e o fluxo de caixa para que eu conheça a minha receita, para que eu conheça as minhas despesas. E às vezes a gente acha que sabe, mas não sabe. Então, por exemplo, quando você começou falando que os objetivos é ter uma consistência... É que o investimento seja feito de forma consistente para que ele possa gerar o crescimento do patrimônio. Esse é o grande objetivo dos investimentos, gerar o crescimento do patrimônio. Então, os investimentos, vamos colocar aqui, para crescer, precisa de consistência. Entendi. Então, eu vou deixar até aqui para cima, né? Então, investimentos tem, assim, para crescer, ele precisa de consistência, né? Não adianta ficar de lua, que aí você não consegue construir, né? Toda hora vai ficar desmoronando. Então, a palavra-chave consistência é muito importante. Eu vou aproveitar aqui, e vou usar uma função que ele chama cor de fundo do nó, que é o famoso marca-texto. Então, vou colocar aqui uma cor assim de ouro. A gente precisa ter consistência. E aí, o objetivo do primeiro passo é a gente descobrir as entradas e as despesas. O que seria um exemplo de entradas? É o quanto a gente ganha, seja o quanto você pode retirar da sua empresa, se você for empresário, empreendedor, ou o teu salário, se você for CLT. E se você for CLT, fazer renda extra, se você tiver casa de aluguel, enfim, tudo que pode ser considerado como receita líquida para você usar nas suas despesas. O primeiro erro que as pessoas fazem é começar a fazer conta com receita, falando assim, quem é CLT, né? Eu ganho 10 mil por mês, 10 mil é o salário bruto, a pessoa não ganha 10 mil por mês, ela ganha menos. Só que, por incrível que pareça, ainda existe muito essa mistura de conceito, né? Então, tem que ser sempre o salário líquido, se a pessoa for CLT. Então, receita líquida significa sem os impostos. Isso. E eu costumo também colocar, Liz, uma visão da receita anual, né? A gente pode começar com a criação do mensal, mas eu acho importante o anual, porque às vezes a pessoa tem bônus, às vezes tem participação nos lucros, às vezes tem o 13º, né? Entendi. Ou até ao contrário, por exemplo, quem é empreendedor e tem funcionários, geralmente no final do ano é uma época que a pessoa não consegue fazer muitas retiradas, porque tem muita despesa para pagar. Então, eu sempre gosto de olhar essa visão anual. Então, no caso de empreendedora, seria Prolabore. O Prolabore mais retirada de lucros. Porque às vezes a pessoa tem um Prolabore baixo, mas ela retira lucros da empresa. Entendi, que é diferente do Prolabore. Isso mesmo. Por exemplo, renda extra seria tanto para empreendedora como CLT. Exatamente. No caso da empreendedora, ela pode construir renda extra dentro do negócio dela. Aí vai ficar como uma retirada de lucro. Entendi. Porque aqui seria, por exemplo, aluguel, realmente alguma atividade, né? Eu vejo, às vezes, assim, quem ainda nem é CLT. Outro dia eu estava no parque, outro dia já faz tempo, porque para quem, dependendo da época que as pessoas estiverem assistindo esse vídeo, nós estamos gravando bem na época da quarentena. Então, há algum tempo atrás, a gente estava passeando no parque e veio, assim, estudantes universitários vender bolo, vender brigadeiro, né? Então, assim, são aquelas rendas extras que são, como fala, use sua criatividade, né? Isso mesmo. E as saídas é o famoso despesas, custos. Então, isso.
qual que seria a diferença entre custo e despesa? O custo a gente usa mais para empresas, né? Que Ok. são dispêndios relacionados aos itens que vão ser vendidos. Então, o custo ele entra mais na parte de operação. A despesa, ela pode também ter nas empresas, aí são despesas, os dispêndios indiretos, né, que a gente chama, que são despesas administrativas, ou no nosso dia a dia, são as nossas despesas, supermercado, carro, moradia, Então, essas eu vou colocar coisas. aqui como definição, aqui, que o mapa mental a gente busca trabalhar essa hierarquia de palavras-chave. Então, quando tem, tipo, uma definição, um conceito, que você tem que escrever, tipo, um texto, aí a gente abre tipo, um post-it, né? Coloca aqui uma nota. Então, normalmente o termo custo é utilizado para empresas. Empresas, ok. E aí as despesas, normalmente, para pessoa física? Não, a despesa ela também é usada em empresa, porque o Ok. custo é relacionado à operação do negócio. Hum, E a despesa são dispêndios indiretos. Por exemplo, você tem uma loja, a matéria-prima que você revende, ela tem um custo. Custo de compra, custo de frete, tem um custo. Mas a conta de luz que você paga da sua loja, ela pode ser tratada como despesa. então tem esses pequenos detalhes. Então, no caso do custo, é o termo utilizado para Empresas empresas relacionado à operação. relacionado à operação. E aí, no caso da Isso. despesa, é normalmente Normalmente para despesas pessoais, ou pessoa física, né? E nas empresas é relacionado a itens indiretos. relacionado a itens indiretos como conta de luz. Energia, salário administrativo, o próprio Prolabore. Também é colocado como... Na empresa, o Prolabore é uma despesa. E no caso, o Prolabore é para ser algo fixo, né? Não é para ser cada mês um valor diferente. Isso, o que é um mês, cada mês, se for cada mês valor diferente, é retirado do lucro, mas eu não aconselho fazer todo mês, e aí é lá para o dono do lucro todo, Lisa, a gente Que é teria que um fazer outro mapa outro... mental. Ótimo, maravilha. A gente vai trabalhar outro mapa. Então, o primeiro passo é a gente começar com esse orçamento pessoal, esse fluxo de caixa. Que tem como... E por que isso, né, Liz? Eu preciso, como está escrito lá, ter consistência. Se eu não conheço a minha trajetória financeira, do quanto entra e o quanto sai, com uma visão anual, como que eu vou saber quanto eu posso aportar nesses investimentos? Então, antes de mais nada, é eu conhecer esse primeiro degrau, que é o orçamento pessoal e o fluxo de caixa. Entendi. Esse que é o primeiro passo. Perfeito. E aí, depois desse daí, qual seria o segundo passo? Conheço já as minhas despesas, eu sei o que entra, eu sei o que sai, beleza. Muitas vezes as pessoas têm dívidas, não têm condição de investir em nada, porque ainda estão pagando dívidas, e elas vão trabalhando nisso até eu chegar ao ponto que ela fala assim, bom, tudo bem, eu ganho 10, eu tenho 7 de despesa, eu tenho 3 mil reais aqui de folga entre a minha despesa e o meu ganho. Certo. Mas, se a gente não olhar os outros passos, eu também não vou investir com consistência. Então, agora eu vou para o segundo passo, porque senão eu vou investir 3 mil esse mês, 3 mil mês que vem, e daqui a pouco não tenho mais, esse valor cai. O segundo passo é eu conhecer o meu patrimônio pessoal. Quanto eu tenho de bens, quanto eu tenho de dívidas. Então, aqui, objetivos, conhecer. Os bens, né, que são os ativos. Ok. Então, você chama isso de bens ativos. E o outro são dívidas. E aí são dívidas que é o passivo, é a mesma leitura de balanço contábil. Entendi. Então, conhecer os ativos e os passivos. Bens. Então Aí aqui está embaixo de invertido. bens. Então, bens é um detalhe de
é um exemplo de ativos. Isso. Ok. E os passivos, que são as dívidas. Entendi. Ok. Então aqui são os bens e aqui são as dívidas. Entendi. Ok. Isso. E, por exemplo, podia me dar alguns exemplos de bens? Seria, Posso. por exemplo, imóveis, carro, isso são bens? Aplicações, previdência, outros investimentos, né? Que às vezes poupança. Mas poupança é bem? Eu achava que poupança não era um bom. Poupança que eu tô falando é como produto, ela não é um bom investimento, mas se você tem Entendi. dinheiro lá, isso é um Isso é ativo que você isso é um tem, ativo. Está certo, tá certo. tá? Ok. Dívida é dívida, né? Então, cartão de É. crédito Ali rotativo. no poupança, Lisa, eu ia sugerir para você colocar poupança, vírgula, fundos de investimento. Ok. Porque eu diria assim, como eles são todos exemplos de bens, então a gente coloca no mesmo nível hierárquico. Ah, tá. Em vez de ficar colocando vírgula e vários itens, então fica cada um no seu, digamos, no seu quadradinho, né? Cada um na sua linha. Tá E bom. exemplos de dívidas seria financiamento. Financiamento, dívida mesmo, né? Com pai, mãe, cunhada, Ok. empréstimo bancário. E outros aqui, parênteses, né? Eu vou fechar esses daqui, que já que foi. Então, aqui vai empréstimo bancário. Na realidade, Consórcio, empréstimo, a gente pode ter outros tipos de empréstimos, né? Não apenas bancário. pode. Entendi. Então, bancário vai ficar aqui. Consórcio. Consórcio, Entendi. E o rotativo do cartão de crédito, porque se você paga inteiro, na totalidade, isso não é uma dívida, mas se você coloca ele no rotativo, vira dívida. dívida. Aí, Liz, tem um adendo aqui que eu não sei se vale a pena a gente colocar isso no mapa. Sim. Esse conceito que nós estamos conversando aqui é o conceito contábil. Existe Hum. um conceito da escola de finanças pessoais que diz que ativo é só o que me gera dinheiro. Então, por exemplo, o imóvel ele só é ativo se não for o que eu moro, se é um imóvel alugado. Tá? Mas para a estratégia de investidora de elite, eu considero essa leitura, porque eu estou montando a base, eu estou olhando ali a vida da pessoa para dar o caminho para ela ser uma investidora consistente. Então, eu preciso seguir o conceito contábil. Entendi. Então, eu vou deixar aqui em ativos, seguindo o conceito contábil. Isso. Então, vamos lá, seguindo o conceito contábil. Ok. Então, nessa daqui, tanto para os ativos como para os passivos. Passivos, isso mesmo. Entendi. Então, ele que fica como uma nota. Aí, a hora que a gente fecha essa janela de notas, ele fica com esse íconezinho. A hora que você passa o mouse em cima, Entendi. aí ele fala qual que é o texto que está escrito lá. Tudo bem. E por que é importante a gente seguir esse segundo passo, né? Porque lá no orçamento, no fluxo de caixa, eu identifiquei o valor que poderia ir para a aplicação. Mas, se aqui na foto patrimonial eu vejo que tem dívidas abusivas, aquelas coisas, eu preciso sanar isso aqui. Porque não adianta eu ter, por exemplo, hoje, né? A gente tem a financiamentos caríssimos, cobrando às vezes 300% ao ano. Como que eu vou investir para ter 3, 4, 5% ao ano numa forma conservadora e deixar de pagar essa dívida? Entendi. Então, é importante a gente ter essa foto, tá? Que é o segundo passo. Entendi. Então, no primeiro passo, por que é importante a gente descobrir essas entradas e saídas? É para saber o quanto pode ser investido. Isso, a gente consegue identificar a oportunidade de reduzir despesa, a gente consegue identificar a oportunidade de maximizar a receita
e consegue identificar o valor a ser investido. E onde maximizar renda. E aí, então, o porquê no passo 2 é para a gente identificar juros abusivos. Aqui a gente vê juros abusivos, aqui a gente vê se a aquisição de bens está alinhada com o propósito de vida da pessoa. A aquisição de bens está alinhado com o propósito de vida da pessoa. Entendi. Porque aí, se ela quer uma determinada coisa, então, é tipo essa coerência fica nítido, né? Isso. Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, mas você vai ver 80% está financiado, então você deve muito daquilo ali. Outra coisa também que é possível identificar é o quanto o patrimônio está imobilizado ou líquido. Porque às vezes a pessoa possui uma fortuna, 3 milhões de imóveis, mas são imóveis que estão pendentes de herança ou que é de alguma situação que não é fácil vender, né? Ou só por ser imóvel, dependendo da época, já não é fácil vender mesmo. Então é importante também o quanto está líquido ou imobilizado. Então, uma vez que a gente já viu isso no passo 2, a gente pode passar para o passo 3. Sim. No passo 3, a gente vai avaliar a gestão de riscos. E é a famosa pergunta, Liz, se você não puder mais trabalhar amanhã, o que te acontece? Olha só, e para quem é autônoma, quem é empreendedora, ai meu Deus, fiquei até arrepiada. Objetivos. Se amanhã você não puder trabalhar, o que acontece? Nossa, então isso é gestão de risco, né? Eu, por exemplo, Isso. quando tive o câncer de mama, eu tinha um plano, era plano de saúde? Um seguro-saúde, que aí incluía o câncer de mama e graças a Deus eu consegui receber. Eu falei, nossa, imagine, né? Nem pensava nessa hipótese. Se eu não tivesse feito isso meio que sem querer, eu teria me dado muito mal naquele período. Então, tem os dois casos, né? As pessoas desconhecem os produtos que adquiriram, às vezes para o bem, que são surpreendidas positivamente, que foi o seu caso, às vezes para o mal. Tem gente que não sabe o que comprou, que contratou naquele seguro e quando precisa, às vezes não tem cobertura. E tem gente que não tem também, né? Tem gente que não tem porque não entende. Então a gente precisa avaliar o que a pessoa tem que ter de gestão de risco na vida dela, porque é muito diferente de gestão de risco. Por exemplo, a pessoa às vezes tem um emprego estável, trabalha numa empresa, tem um cargo altíssimo, tem um seguro de vida muito bom, tem plano de previdência com pecúlio e tal. E tem outros que são autônomos, empreendedores, e se parar de trabalhar, ferrou. E aí tem seguro que cobre isso. Às vezes a pessoa pensa assim, fala, eu não tenho herdeiros, eu não preciso de seguro. Mais ou menos, não precisa de seguro para o herdeiro, não precisa de seguro de morte, mas precisa de seguro em vida. Porque, de novo, o que adianta você começar a investir lá os seus 3 mil reais, acontece alguma coisa, você não tem mais, né? Entendi. Então, por exemplo, existe um leque de opções, né? Então, seria o quê? Descobrir opções de seguro. Além de seguro, o que cobertura para a própria pessoa, cobertura para os familiares, né? Então, tipos de cobertura para a própria pessoa, familiares, e além, porque aí isso daqui, tipos de cobertura é dentro de seguro, né? É um detalhe de seguro. Além de seguro, existe outra opção de gestão de risco? Não, aí é a avaliação mesmo do seguro, né? Entendi. E por que é importante a gente ter, seguindo a sequência dos anteriores, porque, como fala, você pode se surpreender positivamente ou negativamente se você não souber, né? Se não na verdade, contratar. Sim. A ideia é que a investidora de elite tenha consistência e faça o seu patrimônio crescer. Se ela precisar daquele dinheiro
porque ela quebrou uma perna e não pode mais trabalhar, ela vai perder o propósito desse investimento dela. Então, ela tem que entender a vulnerabilidade dela em relação à vulnerabilidade financeira para que ela possa construir uma estratégia de investimentos consistente. É importante identificar vulnerabilidade. A vulnerabilidade financeira. E é aquilo, né? Tipo, termina o seguro, você acha que não, nunca aconteceu. Não vou renovar agora, e aí que... Gente, entendi. Aí, deste lado, quarto passo. São quantos passos? São 5 passos. Então, o que seria o quarto passo? O quarto passo é quando a gente vai avaliar sucessão patrimonial. Então, quais são os objetivos e o porquê? Quais são os objetivos do quarto passo sobre sucessão patrimonial? Primeiro, entender a vulnerabilidade patrimonial. Por exemplo, estou casada em regime total de bens e estou prestes a partir para um divórcio. Então, tudo que eu tenho vai dividir. Objetivos, então, entender a vulnerabilidade patrimonial. Aí também a gente entende se a pessoa tem herança para receber, se a pessoa tem herdeiros e está preparada, né, se preparou para essa transferência dos bens para os herdeiros. Porque a pior coisa que pode acontecer, Liz, é pais falecerem, né, ou terem um AVC, não precisa falecer, pode ser um AVC. E os filhos não saber de nada do que está acontecendo. Né? Mesmo que seja temporário. Às vezes a pessoa passou lá 4 meses, né, 6 meses, 2 anos, num processo de recuperação dos traumas de um AVC. E depois de 2 anos a pessoa está consciente e tudo mais. Mas essa família não sabia de nada do que estava acontecendo na vida financeira. Então a gente também avalia a sucessão patrimonial nesses casos. Entendi. Então, em relação à herança, tanto herança a receber como a transferir, e no caso de casamento, o regime de bens. De casamento, se aplica a previdência privada, porque a previdência privada é uma ferramenta poderosa para a sucessão patrimonial, ela não serve só para plano de aposentadoria. Se aplica o seguro, né? Tudo isso a gente avalia. Só para previdência privada. A previdência do INSS não se inclui aqui. Ok, privada. Entendi. Aí, o seguro também. Também. São alguns exemplos. Porque tem pessoas que não podem fazer seguro. Por exemplo, você passou por um processo de câncer. Provavelmente você não consegue fazer um novo seguro antes de 5 anos de cura. E aí você fala, como que eu posso proteger a minha filha no caso de eu faltar? A previdência privada é um instrumento muito bom para isso. Por exemplo, há pessoas que não podem fazer seguro. Olha só, então, e aí esse prazo que eles dão é de 5 anos. Puxa. Isso. Não. Geralmente sim. E tem um outro ponto também, né, do porquê avaliar a sucessão patrimonial, que é a mesma questão, né? E se vier um divórcio, o que acontece com esses bens? Porque a hora de discutir os bens de um casamento é na hora que a gente está amando, não na hora que a gente está se divorciando. Olha só, né? Olha só. Tem até um filme disso, não é? Com o George Clooney, que é um advogado especialista nesse negócio de contrato pré-nupcial, né? Então, a hora que está amando, né, é uma coisa, mas na hora do divórcio... É isso mesmo. Outra coisa também muito importante, muitas pessoas não sabem, mas o regime de bens, ele protege do divórcio, ele não protege de morte. Então, eu estou casada
com separação total de bens. Ok. E eu morro, né? Metade do que tem ali do casal vai, ou melhor, e eu morro, metade do que eu tinha, mesmo casada com separação total de bens, vai para o meu cônjuge. Aí. E tem gente que não sabe disso. Eu não sabia disso. Olha isso, você não pode não saber. Eu não lembro disso. Deixa eu corrigir a minha palavra. Não, realmente, viu como é duro. Eu só fui bacharel em direito, eu só estive lá presente. Mas assim, é por isso que eu falo, né? Que esse processo que a gente faz, e é por isso que eu chamo o meu trabalho de uma mentoria financeira. Por que eu não chamo o meu trabalho de coach financeiro? Porque o coach, ele é para resolver alguns pontos e ele parte do princípio que as respostas estão dentro da pessoa. Então, vão se fazendo questionamentos, usando as ferramentas do coach que são maravilhosas para que a pessoa consiga atingir aquele objetivo. Mas no caso de finanças, você não consegue ter clareza do seu objetivo em cima de coisas que você não conhece fora de você. Né? Então, se a pessoa não entende que ela tem um regime de bem no casamento que não protege ela de morte, naquele regime não vai vigorar no caso de morte, como que ela vai achar uma resposta dentro dela? O coach não funciona nessa amplitude. Né? E aí, de novo, a construção do investimento, da estratégia de investimento pode estar comprometida, sim, se ela não se proteger nesse quesito. Entendi. E aí, no caso de mentoria, você vai, então, guiando Sim. a pessoa passo a passo. É por isso que eu falo que a estratégia de investimento, Liz, ela é única, pessoal e intransferível. A gente vai chegar agora na próxima fase, que é o próximo item, que a gente vai falar um pouquinho de planejamento de aposentadoria e objetivos de vida. É outra coisa também que é única. Os seus não são os meus, que não é do meu irmão, que não é do meu filho, cada um tem um. Só antes da gente ir para o quinto passo, Liz, porque né, há pessoas que não podem fazer seguro, divórcio e divisão de bens em caso de morte. Eu acho que é outro item importante também. Ok, então, em caso de morte, a divisão de bens. Isso. E aí, muitas vezes, a pessoa entende que ela tem que fazer um testamento. A gente acha que testamento é só coisa de gente rica, né? Não. Então, nesse caso do casamento, seria a questão de, apesar de ter a separação de bens, né, você fazer um testamento para o caso de morte, então, ter essa divisão, você decidir pela divisão desses bens, através de um testamento. Isso. E tem uma outra ferramenta também, que é a holding patrimonial, né? Pessoas que têm mais imóveis, famílias que têm mais imóveis, e que aí netos casam, divorciam e tem aquele patrimônio grande, as pessoas podem optar pela holding patrimonial como forma também de proteger o seu patrimônio. Então, tudo isso são ferramentas conhecidas na análise de sucessão patrimonial. Então, holding patrimonial é um tipo de ferramenta na divisão de bens. Isso. Entendi. E no caso de morte, é o testamento, né? É também aquela história, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu faço sozinho. Você sozinho, você vai, né? Junto a gente vai mais longe. Então, quando você tem um profissional, e esse profissional pode ser contratado para uma reunião, pode ser contratado para um processo de mentoria inteiro, que é esse, pode ser feito aulas em grupo, porque assim, eu já tive casos de ter mentorada que ela não sabia ler o extrato de banco. Eu já tive casos de ter mentorada num processo pós-divórcio que ela não conseguia calcular o quanto ela precisava de pensão, porque a vida toda delargou, né, o financeiro para o marido, e um belo dia chegou naquele momento dolorido do divórcio, e ela não conseguia calcular o quanto ela ia precisar de pensão, não tinha noção de como montar as contas dela. Não. Então, num processo desse, é a mentoria individual que vai resolver. Não é a aula em grupo e, às vezes, não é uma sessão.
Agora, tem gente que já é investidor e tá percebendo que está naquela curva de serra, né? Investe, perde, Entendi. investe, perde, que é uma sessão. Aí, tudo bem. Ah, entendi. Então você tem esses dois trabalhos, tanto a mentoria individual como a mentoria em grupo. Ou a sessão estratégica também dá. Ah, entendi, que seria para quem está mais avançado, que aí já Isso. as Aí faz informações uma básicas. reunião ou faz uma revisão. Ah, entendi. E nesse caso dá até para te contratar várias vezes, né? Tipo, sei lá, anualmente, a cada 6 meses, a hora que você já está com as coisas meio redondas, então vamos só ver se está É. alinhado. Geralmente Entendi. o relacionamento continua, porque o pessoal, a vida vai mudando, né? Que nem agora, coronavírus, né? Nossa. Quem que podia imaginar uma coisa dessas? Então, muitos planos mudaram, a gente precisa rever. Entendi. E aí no quinto passo, como que chama no quinto passo? O quinto passo é o planejamento da aposentadoria Planejamento. e objetivos de vida. Eu posso resumir por aposentadoria e sonhos como É, palavras-chave? E aí a gente aqui nos objetivos a gente coloca mais assim, então o objetivo é planejar a aposentadoria. essa é aquela fatídica pergunta, né? A partir de que idade você quer trabalhar por hobby? Porque hoje em dia ninguém mais se aposenta para ficar vendo sessão da tarde na TV, né? Ou ficar jogando bote na praça. Então, a partir de que idade você quer trabalhar por hobby? E qual o valor da renda que você quer ou tem que ter nessa idade até o dia da sua morte? A partir de que idade você quer trabalhar por hobby? E qual é a renda que você quer ter? Qual a renda mensal que você quer ou precisa ter? Essa pergunta também, às Mas vezes, as pessoas não sabem responder. Ninguém para ver isso. é verdade, né? Quanto que a gente vai querer? Quanto que será que a gente vai precisar? Se a gente tivesse como fala, a bola de cristal para poder que você quer ter ou que você, como se diz, vai Quer ou precisar. precisa? É porque com a idade e remédios, né? Os cuidados com saúde, né? É isso mesmo. Cuidador, nossa, tem um monte de coisa. Envelhecer é um desafio. Em relação aos sonhos, seria realização de sonhos. Aí eu sempre faço uma análise de quais são os sonhos que eu chamo de objetivo, né? Porque às vezes o sonho fica lá na nuvem, não desce. Tem toda uma Entendi. linguagem de PNL aí, mas eu sempre falo quais são os objetivos de 1 a 5 ou 6 anos. Por quê? A gente tende a se endividar para realizar projetos, ou a gente coloca os Ok. projetos na gaveta, ou Então, a gente junta, perde, junta, gasta, junta, gasta, junta, gasta para realizar os projetos. Então, nesse momento, a gente faz um exercício de ver o que tem de valor para a pessoa, para que ela possa preparar os investimentos dela para realizar esses projetos. então, projetos de vida de 1 a 5 anos. Não coloca projetos de vidas mais a longo prazo. Não, porque assim, a gente pode colocar, mas o exercício de 1 a 5 anos, geralmente ele é sofrido. A gente não para falar assim. A gente tem mania de falar assim, eu quero viajar para a Europa. Quando? Daqui 2 anos. Eu quero trocar de carro. Quando? Daqui 2 anos. Eu quero fazer uma festa. Quando? Daqui 2 anos. Eu quero fazer uma plástica. Quando? Daqui 2 anos. Eu falo que nós temos a mania da síndrome dos 2 anos. Só que isso é horrível. Primeiro porque você acha que daqui 2 anos você vai ter todo o dinheiro do mundo. E segundo porque depois de 2 anos sua vida acabou, né? Então, nenhum nem outro. A vida não vai acabar depois de 2 anos e você não vai ter todo o dinheiro do mundo daqui 2 anos. Então, é importante a pessoa sentar e colocar nessa ordem cronológica, porque muitas vezes ela começa a falar, bom, mas daqui 2 anos eu não posso fazer uma plástica, comprar um carro e viajar. Porque se eu for fazer plástica, nem que eu tenha dinheiro, eu não posso viajar no mesmo mês, eu tenho que esperar um pouquinho. E é muito engraçado, Liz. Esse exercício ele parece ser gostoso, mas muitas vezes ele é doloroso. Até porque
começa a perceber pessoas que vivem no automático, que não têm sonhos, que não têm projetos. Então, a gente faz até 5 anos, mas depois, quando eu faço a projeção financeira até os 90, que é a expectativa de vida da pessoa, aí a gente começa a trabalhar sempre deixando uma folga, porque novos projetos virão, né? Entendi. Mas aí não precisamos nomeá-los, não precisamos dar nome para isso. Entendi, ok. Nossa, interessante. Porque quando a gente é novinho, como fala, você tem assim os projetos, mas conforme o tempo vai passando, a gente tem que Vai realmente ficando mais caro, né? mensurar isso bem. Isso mesmo. E Porque aí, por aqui que que a seria. gente faz isso, né? A gente faz isso primeiro para entender quanto de dinheiro eu preciso construir para chegar nesse ponto da aposentadoria. Então, é descobrir o valor que eu preciso acumular para poder me aposentar e ter dinheiro por 30 anos, 40 anos, dependendo da idade que você vai se aposentar, você precisa ter dinheiro pingando na tua conta ali todo mês durante 30, 40 anos. Olha só, então isso é um planejamento a longo prazo, né? A gente poder enxergar isso daí. E realizar os meus projetos sem causar erosão no meu patrimônio. Realizar projetos. Ou melhor, eu diria assim, minimizando a erosão no meu patrimônio. Porque senão de nada adianta, né? Você ficar assim, só guardando, guardando, guardando. Aí, a hora que chega lá na frente, você já tá tão. Eu quando fiz o intercâmbio nos Estados Unidos, um dos 10 estudantes estrangeiros era do Japão. E a hora que a gente completou o 10-year reunion, né, o 10 anos de formados, ele anunciou que ia fazer uma volta ao mundo. E eu fiquei chocada que ele não conhecia o Japão. Mas como assim, Shigeto? Você nunca foi para Kyoto? Você nunca foi para Osaka? Você não foi para Kobe? Ele falou, não, porque eu tenho que aproveitar agora que eu sou jovem para viajar para longe. O Japão é desse tamanho. Eu mesmo velhinho, eu consigo viajar pelo Japão. Mas depois de velhinho, eu não vou conseguir viajar para longe. Nossa, tipo, nunca passou isso pela minha cabeça. E Então, realmente. Liz, isso é muito, muito, você vê, né? Uma cultura de planejamento, coisa que a gente às vezes não tem. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um sonho de aprender a surfar, mas ela vai aprender a surfar quando? Quando ela não tiver mais joelho para surfar. É por isso que a gente vê tantas pessoas que se aposentam e ficam muito frustradas, porque a pessoa guardou dinheiro a vida toda para viajar. Eu conheço um caso de um senhor, né, que quando ele se aposentou, o dinheiro que ele tinha juntado era o sonho dele viajar com a esposa depois de aposentar, só que ela não viveu para isso. Então, você vê, a gente não pode deixar, eu tenho, né, até no meu WhatsApp essa é a minha frase, né, eu falo, sonhos não devem ser engavetados. Claro que não dá para a gente realizar tudo no prazo de 2 anos, mas é por isso a importância do planejamento, para você jogar o que é aqui. Poxa, eu quero ir para Fernando de Noronha, eu tenho que fazer trilha, eu tenho que ter joelho para fazer trilha, eu não posso ir para lá quando eu estiver com 60 anos, né? Então, tudo isso tem que ser bem pontuado mesmo. Nossa, e aí são os 5 passos que a Isso, gente aí estuda para numa. fazer a estratégia. Por quê? Porque de acordo com esse conhecimento todo, agora nós vamos montar a estratégia de investimentos, que ela é separada por caixinhas. Cada caixinha dessa me gera um valor de aporte ou de retirada. E cada caixinha eu posso encaixar naqueles produtos que a gente conhece, que são as letrinhas, né? LCI, LCA, CDB, parari, parará. Então, Entendi. a estratégia de investimento, ela vem como sexto passo, ou para fechar tudo isso, é onde eu vou entender o propósito dos meus investimentos. Então, os objetivos aqui é para Adequar os adequar. produtos financeiros de acordo com os valores de entrada e retirada para cada um dos passos anteriores. Então, adequar os produtos financeiros de acordo com cada um dos passos anteriores. Esse seria o objetivo da estratégia financeira, entendi. Até porque você não consegue tomar boas decisões se você não tiver as informações necessárias, né? Isso. Então, ok. E aí, quando eu aprendo isso, eu vou aprender sobre produtos, né? Eu começo a entender mais sobre produtos.
Eu sempre recomendo que a pessoa trabalhe com um assessor de investimentos, tá? Eu sou mentora financeira independente, eu não vendo seguro, eu não vendo previdência, eu não vendo produtos de investimento. Eu trabalho para a pessoa que me contrata, avaliando tudo isso aí da vida dela. Aí a gente indica um assessor de investimento, que é o que tem a prateleira dos produtos, que com essa estratégia a gente vai escolher os produtos naquela prateleira. Então aí a pessoa pode ir para uma XP, pode ir para o banco, pode ir para uma Easyinvest, pode ir para o BTG Pactual. Ela escolhe onde ela quer investir. Entendi. E aí um outro profissional que existe aqui é o gerente de banco. E é exatamente para quem a gente não deve ficar pedindo os conselhos. Então, essas orientações a gente consegue. Então, o mentor é quem vai literalmente guiar por esse, tipo, vai te ajudar a montar o planejamento. Isso mesmo. Né? E aí, o assessor é quem te ajuda a escolher os produtos desse planejamento. Por isso que nesse caso, então, você ajudando a planejar, você não vende esses produtos porque seria como advogar em causa própria. Né? Tem conflito de interesse. Então, eu não vendo os produtos, tá? Eu ajudo a escolher, porque às vezes a pessoa está em dúvida, a gente faz uma reunião com o assessor de investimentos, mas eu não vendo o produto. A pessoa vai, fecha a conta de investimentos onde ela quer, porque a minha análise é independente. Aí tem o gerente do banco. E aí, o gerente do banco é quem ajuda o banco a fazer dinheiro. Então, assim, existe um conflito de interesses muito grande. Por isso que, normalmente, quando a gente pede orientação para gerente de banco, dificilmente aquele negócio é vantajoso para você, né? O negócio vai ser vantajoso para o banco. E é duro que a gente aprende depois, né? Tem alguns outros profissionais que podem ser necessários também, sabe, Liz? Por exemplo, um advogado de família, um advogado tributarista, um contador, dependendo do que for identificado, alguns outros profissionais são necessários. Então, de família, advogado, fala aqui, contador. Porque tanto herança... tributarista. Tributarista, entendi. Ou tributário, desculpa. Advogado de família ou tributarista. Entendi. Contador também é quem vai poder ajudar nessas coisas, entendi. Ok. E aí, nesse sexto passo, é muito importante, né? Porque só é possível definir a estratégia a partir das informações dos passos anteriores, né? Isso, porque aí eu vou conhecer o meu perfil de investidor. Você vê, hoje você chega para abrir uma conta no banco, numa corretora, você tem que fazer um teste de suitability, que eles chamam, que é obrigatório por lei. Aí você não sabe nada, você não viu esse planejamento, você simplesmente está com dinheiro lá. Vou começar a investir R$500 por mês, ou então eu tenho 20 mil aqui na mão, preciso investir. E muito provável que o seu perfil vai dar conservador, porque com o desconhecimento, você não responde que você quer ter risco, você não sabe, né? E aí dá um perfil conservador, você deixa de ver produtos de investimento que às vezes te servem pelo desconhecimento. Com esse mapa que a gente fez, a pessoa entende que para a aposentadoria, o dinheiro que ela vai precisar lá daqui 20, 30 anos, ela pode investir com um pouco mais de risco. Então, a gente também dá uma aula durante esse processo de mentoria. A gente faz a educação financeira para investimentos. Entendi. Como que chama esse, esse teste? Suitability, no inglês mesmo. Então, quando você abre a conta numa investidora, eles aplicam esse teste para, então, te oferecer aí quais são os tipos de investimentos. Então, se você não conhece o seu perfil,
Você nem vai saber que existe determinados investimentos. Nossa, aí fica, né, uma decisão errada, né, tomada por ignorância, né, por falta de conhecimento. Uau, nossa, que aula, Lisa, muito top. Olha só. Aí, para ser mapa mental mesmo, a gente precisa de cores, imagens. Então, eu vou usar esse que a gente chama de layout automático. Então, vamos... e ele tem esses botõezinhos para eu poder abrir, né? Ou tudo que tem. Então, vamos visualizar, amplia para caber na página. Então, a gente tem uma visão do todo, né? Tudo que foi conversado. Então, a gente pode, por exemplo, diminuir aqui. Então, aqui a gente consegue ver. Para ser uma investidora de elite, a gente tem que fazer esses investimentos crescerem de maneira consistente. Então, o primeiro passo é organizar as suas finanças, né? Tendo esse orçamento pessoal, fluxo de caixa, que são aquelas planilhas, né? E aí aqui tem os objetivos, os porquês, né? O patrimônio pessoal. Ô, Liz, eu Sim, só fiquei com uma dúvida. sim. Por exemplo, se eu consigo colocar no mapa ou não as formas que tem da pessoa entender isso, né? Se para ela é melhor fazer uma mentoria individual, se é mentoria em grupo, ou se é só uma reunião. Se isso cabe no mapa ou não, eu só fiquei com essa dúvida. Sim, com certeza. Porque aí, por exemplo, no caso de mentoria, por exemplo, deixa eu até abrir um específico da Lisa Dossi. Aí, como que a gente pode te contratar? Como mentora? Mentora individual. E em grupo. Em grupo, ou reuniões únicas, né? Reuniões pontuais. Aí é a consulta, né? Aí seria uma consultoria. Por exemplo, hoje em dia tá tudo online. Isso daí você pode fazer tanto presencial como online. Hoje só online, mas E também, Liz, tem a parte que a pessoa pode ver tudo isso acompanhando os nossos canais, com conteúdo gratuito, né? Não é só pago. Tem conteúdo gratuito também. Então, nos canais, por exemplo, então a Lisa tem vamos colocar aqui, Instagram, LinkedIn. No Instagram é @ Instituto Sempre Valiosas. Vou abrir uma nova janela. Nesta nova janela eu posso abrir o Instagram e o software já me permite fazer um hiperlink. Que legal, esse software, nossa, é muito legal. Engraçado, Liz, eu nunca tinha visto a construção no software, no detalhe do assunto meu, e como me ajudou a entender mais falando de um assunto meu. Ó, já tenho você aqui. Então, por isso que essa visão do todo, aqui, deixa eu pegar esse trecho, Ctrl C, e aí eu venho aqui. Ai, olha que pecado que eu cometi. Eu não tinha salvo o mapa nenhuma vez. Aff, Maria, isso é um pecado. Por quê? O que acontece? Eu falo que, olha, Liz Kimura ajuda. Mas se as pessoas não salvarem o mapa, Liz Kimura não faz milagres. Então, eu cometi esse pecado. E eu não salvei o mapa até agora. Gente, se tivesse acontecido alguma coisa, eu teria perdido. Então, aqui, ó, eu coloco o link. Ok. Eu não preciso colocar todos aqui, só até os sempre valiosas. Okay. Você pegou o Stories. Isso. Então, agora, assim, a hora que eu clico aqui, tá. ele já vai diretamente pro seu perfil. Então, ó, ele abriu mais uma aba. Né? Então, aí ele já facilita, porque o que eu vou fazer? Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar todos esses links também, mas quem quiser essa versão em PDF, em imagem, vai encontrar como bônus do tutorial do FreeMind, porque o FreeMind em si, ele é gratuito. Então, aqui é Lisa
Aí já Aqui, apareceu ó, já primeiro. apareceu. Muito legal isso. E tem o YouTube, né? Agora nós temos YouTube também. Isso é muito bom. Gostei que recentemente o YouTube foi ativado. Então, vamos lá. YouTube Lisa Dossi. Aí a gente já coloca os links e facilita. Vai descendo aí, porque tem um monte de vídeo antigo. Aí, ó, esse Lisa É, Dossi YouTube. aqui no Instituto Sempre Valiosas. Vamos ver o canal. Aqui, eu já sou inscrita no canal. Aqui, Ctrl C. Então, eu sou suspeita. Para mim, mapa mental é a 8ª maravilha do mundo. E isso tudo a gente fez num software gratuito. Então, se alguém Olha quiser só. aprender a usar o software com todas os detalhes, eu tenho um tutorial que a gente vai deixar o link aqui embaixo. Nossa, Você tem Lisa. um curso para isso, né, Liz? Isso, eu tenho Ensina a desde usar, né? isso. Então eu tenho desde assim, de aulinha básica para aprender a fazer com papel e caneta colorida. Esse daqui é o tutorial do software e tem o curso também que é o que eu costumo dar presencialmente, né? E aí é com essa situação, né? Eu tenho ele gravado. Então também tem. A gente vai deixar todos os links aqui embaixo. Lisa, não sei nem como agradecer que aulona. Gratidão, gratidão, gratidão. Deixa eu E ver como olha, é que ficou esse mapa. aqui, olha só. Vamos lá. Então, como que a gente faz? Tchararana. Vamos ver se tá com tudo direitinho, né? A gente vem aqui, abre um cronômetro online e faz o seguinte. Liga ele, isto, e vem aqui. Então, normalmente, como que a gente faz uma apresentação com mapa mental? A gente deixa tudo fechado, né? Então, esse é um mapa mental sobre como ser uma investidora de elite, né? Para fazer os seus investimentos crescerem de maneira consistente. O primeiro passo é saber o seu orçamento pessoal, o seu fluxo de caixa, que tem como objetivo descobrir quais são as suas entradas e suas saídas. E a gente aqui tem vários exemplos de entradas e saídas. E por que é importante saber isso? Né? Porque só assim a gente vai conseguir identificar como que nós podemos minimizar os custos, né? E maximizar a renda. Como, sabe, mapa mental a gente trabalha palavra-chave, o certo é fazer assim. A palavra-chave hierarquicamente superior é, no caso, renda. E como a gente pode maximizar a renda, então eu vou colocar maximizar para cima e custos diminuir. Né? A partir disso, então a gente sabe qual que é o valor que tem para investir e temos então que descobrir quais são o patrimônio pessoal, né? Identificar o que realmente são ativos, né? Então, e o que são passivos de acordo com o conceito contábil, porque se imóvel você estiver morando nele, ele vai ser um passivo, ele não vai ser um ativo, né? Ativo é quando é aluguel que Pelo, você recebe pelo desse. conceito financeiro, né, dos especialistas. O Robert Kiyosaki, que é o pai da educação financeira pessoal, ele fala que não é ativo. A contabilidade fala que é ativo. Então, a gente segue, para essa análise, eu sigo a avaliação contábil. Eu não tenho nada contra o que o Robert Kiyosaki fala, que acredito nisso, mas se eu preciso avaliar o patrimônio da pessoa, eu tenho que aplicar a contabilidade. Para a construção de riqueza, né, o que vai gerar investimentos ou não, aí a gente pode olhar o Kiyosaki. Então, posso colocá-lo dentro desse conceito. Mas essa foto do patrimônio precisa ser contada. Entendi, pela análise contábil, né? Porque é assim que a gente consegue identificar, né? Às vezes juros abusivos que você está pagando, que pode fazer aquela portabilidade de dívidas, não é? Então você Isso. troca para
conseguir uma dívida menor, né? Se a aquisição de bens está alinhado, né, com toda a sua estratégia, o seu planejamento, e em relação ao patrimônio também, porque do que adianta você ter lá 500 imóveis, mas se ele estiver imobilizado, se você não consegue, né, trazer liquidez para ele, aí você fica com as mãos atadas, né? Então, entender qual que é o seu patrimônio pessoal, então, orçamento, fluxo de caixa, patrimônio pessoal, gestão de riscos. Pois é, né? A lei de Murphy existe. Então, saber que tipos de seguros que existem, né? Como que a gente pode escolher esses seguros para, então, identificar essas vulnerabilidades financeiras. E, na realidade, o mapa mental eu gosto de usar no sentido horário. Então, eu vou colocar Lisa Dossi para cima, os profissionais para cima, eu vou trazer o passo 4 para baixo e eu vou colocar, porque aí eu vou... Opa, eu coloquei o passo 6 dentro do passo 5. Ok, agora sim, porque aí a gente vai seguindo sentido horário. E aí o quarto passo é a sucessão patrimonial, quinto passo é a aposentadoria e os projetos, e o último passo é a estratégia de investimentos. Então, na sucessão patrimonial, a gente consegue ver, né, gente, detalhes de herança, regimes de bens do casamento, seguros, porque a previdência privada é aquela que não entra no, como fala, no espólio, no inventário, né? Isso. Então, os herdeiros já podem receber, porque inventário leva um tempão. Nossa, olha quanta coisa que a gente precisa aprender. Olha só, né? E aí essa questão, né, é simplesmente ignorância, né? A gente não saber como fazer as coisas e depois, ó, a hora que tá naquela situação ruim, aí o pessoal fala, gente, é lei de Murphy. Não é lei de Murphy, e como fala, é a falta de informação, né, de conhecimento. E aqui, né, aposentadoria, a gente planejar, então, quando que a gente quer, né, trabalhar por hobby, né, quanto que a gente vai precisar e fazer esses projetos, né, não esperar chegar aquela situação de, depois que eu me aposentar, e aí, ó, a esposa já não estava mais viva, juntou, parece aquele filme do Up, né? Verdade, parece mesmo. Né? Descobrir o valor a ser acumulado, né? E esse planejamento para realizar esses projetos. E aí na estratégia é onde, olha como é importante a gente saber o nosso perfil de investimento para então, porque aqui vem, né, o que eu acho mais legal também na Lisa Dossi, que você fala do finandócio. Finandócio, né? Porque não é aquele, como fala, o pessoal fala grego, né? Começa a usar aquela sopa de letras e complica e a gente fica assim, não entende, né? Então essa docilidade com que a Lisa Dossi, né, explica todos esses tipos de investimentos são muito 10. E entender que existem diferentes tipos de profissionais, né? Então, a Lisa né, é quem nos ajuda a planejar, né? O assessor é quem ajuda a escolher os diferentes tipos de investimentos de acordo com todo esse planejamento, né? Essa estratégia montada. O gerente do banco, a função dele é trazer din-din para o banco, não é trazer din-din para a gente. Né? E aí ter outros profissionais como advogados e contadores, né? Principalmente os advogados especialistas em direito de família, né? E o direito tributário. E no caso da Lisa, a gente consegue contratar tanto mentoria individual como mentoria em grupo, né? Porque quando a gente faz a mentoria em grupo, né? É mais a gente, né? O investimento de cada uma das mentoradas, né? A gente consegue dividir o valor do investimento e tem casos assim que uma consultoria seja suficiente, né? Dependendo do seu nível já de conhecimento. Eu ainda estou aqui baby steps, então ainda tenho muito para conseguir encontrar. E instituto sempre valiosas, sempre, né? Valiosas. Isso, por isso que é o Instituto Sempre Valiosa, seja no Instagram, no LinkedIn e no YouTube. E aqui tem todos os links para entrar em contato com a Lisa. E a gente fez esse nosso
a nossa revisão em 7 minutos. Olha só. E tudo isso numa única página que dá até para imprimir, né, o software. Por isso que eu falo, como ele é gratuito, para ser gratuito, ele já é uma grande mão na roda. Essa é uma dica. Não, e com uma maestria, né, Lisa? Posso te contratar para promover o instituto, porque você já está ali sabendo tudo, falar tudo. E aqui ele tem esse asterisco que significa que a última alteração não foi salva. Então, na hora que a gente salva, aquele asterisco some, né? E aí a gente pode exportar, seja para, por exemplo, um PDF, um JPEG, né? Ou exportar ele como um novo mapa mental. Quando a gente chegou aqui nesse 6º passo, por exemplo, né, sobre entender de produtos, esse daqui é uma das coisas que a gente poderia fazer, exportar como um novo mapa mental. Então, que produtos que existem? Aí a gente vai ter um mapa mental só sobre... Cria outro, né? Produto. Isso. E a gente faz um zoom in aqui. E aí abre aqui e faz todos os detalhamentos e volta para cá, de onde surgiu. Então, por isso que o mapa mental, ele te dá esse... como fala? É para a gente navegar nas informações entre fazer um zoom in, detalhar, e um zoom out para ter uma visão do todo, porque às vezes quando você vê só parcialmente, você toma uma decisão que, se você olhar o todo, opa, a sua decisão seria outra. Por isso que eu falo, o mapa mental é incrível. Impressionante. Maravilhoso. Que bom. Muito legal. Feliz. Ai, que bacana. Realmente, para quem não entende planejamento financeiro ou quer entender de uma forma prática em 7 minutos, nossa, foi lindo, lindo, lindo. Que bom, fico feliz. E olha, gratidão pelo seu tempo, gratidão por compartilhar esse seu conhecimento. E, por favor, eu que agradeço, viu? Todos lá, como fala, se inscrevendo no meu canal e no canal da Lisa Dossi também. É isso mesmo, conteúdo gratuito ó, de montão. Tem um vídeo que eu falo só sobre previdência privada e, modéstia à parte, com um bando de informação que a gente não ouve, às vezes, nas corretoras, nos bancos, né? Porque quando a gente fala de forma independente, é tranquilo você falar tudo que existe, não tem interesse. É verdade. Né? Nossa, gratidão. Gratidão mesmo, Lisa. Então tá bom. Um beijo. Beijo, Liz. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau.